Olá pessoal, bem-vindos à primeira história do nosso canal. Se quiserem adicionar suas histórias ao diário, mandem um e-mail para o diariodepukipse@gmail.com. Este e-mail estará na descrição. Eu estava voltando para a casa da residência de um amigo. Já era tarde, embora eu não soubesse exatamente que horas eram. Se tivesse que adivinhar, diria que eram provavelmente 2 ou 3 da manhã. Moro a 20 minutos de distância, o que não é muito longe, considerando que a maioria das casas na área são espaçadas. A chuva e a falta de iluminação nas ruas tornavam difícil enxergar. Então eu dirigia mais devagar e com mais cuidado. 5 minutos depois, parei em um semáforo. Eu tinha o sinal vermelho, mas havia um carro azul do outro lado da rua que estava parcialmente na interseção, com os faróis ligados, mas parado no sinal verde. Não conseguia entender se havia algo errado ou se estavam apenas dormindo. Quando o sinal mudou, avancei lentamente, manobrando ao redor deles. Tentei olhar discretamente para dentro do carro deles enquanto passava, mas a chuva na minha janela bloqueava a maior parte da minha visão. Apenas um momento depois de passá-los e seguir pela estrada novamente, o carro azul virou e começou a me seguir. Então, afinal, não estava avariado. Mantive os olhos nos espelhos. Não me considero uma pessoa paranoica, mas a situação parecia planejada. 1 minuto depois, os faróis do carro começaram a ficar mais brilhantes nos meus espelhos, à medida que eles se aproximavam a apenas alguns metros do meu para-choque traseiro. Com um tempo como este, isso me deixou muito desconfortável. Olhei para a estrada, mas vi uma pequena luz acender no meu painel. Era um sinal de que um dos meus pneus estava com pouca pressão, algo comum, mas parecia um momento estranho para isso aparecer, dada a situação. Olhei novamente para os meus espelhos e vi que o carro ainda me seguia de perto. Estavam tão próximos que os faróis quase dificultavam ver o próprio carro. Estava a apenas 4 ou 5 minutos de casa, perto da entrada do bairro, quando meu painel começou a piscar um novo sinal. Pneu furado. Meu estômago afundou no momento em que vi esse sinal. Juntei todas as peças e estava quase 100% certo de que o carro atrás de mim tinha feito algo. Conduzi mais 1 minuto na esperança de chegar mais perto de casa, mas podia sentir o carro a inclinar para o lado esquerdo e praticamente estava a conduzir nas jantes agora. Tive que parar e o carro atrás de mim fez o mesmo. Deveria ter ligado para alguém assim que estacionei, mas estava tão preocupado e concentrado no que a pessoa atrás de mim estava fazendo que nem me passou pela cabeça. Mesmo que tivesse ligado, provavelmente não teria evitado o que aconteceu a seguir. Assim que parei, 3 portas se abriram no carro e 3 homens saíram. Só tive alguns segundos para me preparar e reagir, mas estava indefeso e sem defesa. Eles correram até o meu carro, 2 do meu lado e 1 do outro. Um dos homens veio direto para a minha janela, gritando para eu abrir a porta e apontando uma arma para mim. Aconteceu tão rápido que eu fiquei em estado de torpor. Comecei a estender a mão para a porta, mas o homem junto à porta de trás bateu algo contra a janela, estilhaçando-a, e depois estendeu a mão e abriu a porta de trás. Eles ainda estavam gritando, tanto para mim quanto entre eles. O homem de trás pegou uma cruz, abriu a outra porta de trás e depois estendeu a mão na minha frente para abrir a minha porta. Eu ainda estava sentado ali, com as mãos erguidas para mostrar que não era uma ameaça. Sabia que não havia saída dessa situação, mesmo que tivesse uma arma. Assim que a minha porta foi aberta, o homem com a arma puxou-me para fora do carro e atirou-me ao chão. A coisa mais estranha é que enquanto estava no chão, olhando para o chão molhado pela chuva, só pensava em como estava frio e molhado.
não no fato de ter uma arma apontada para a parte de trás da minha cabeça ou de estar a ser roubado e espancado. Acho que era a minha mente tentando se distanciar da situação traumatizante em que me encontrava. Não fiquei muito tempo no chão antes de os homens junto ao carro chamarem, e o cara que me segurava bateu-me na parte de trás da cabeça, fazendo-me ricochetear no chão. Nem tinha certeza se ele me tinha batido com a arma ou apenas com o punho, porque já estava dormente. Fiquei surpreso por não ter desmaiado, embora tenha ouvido as portas do carro deles fechar e depois conduzir para longe. Virei-me ainda atordoado e tentei levantar-me. Tinham levado o meu telefone, então fui forçado a conduzir o meu carro para casa e chamar a polícia. Quando cheguei em casa, percebi que minhas rodas estavam amassadas e danificadas de qualquer maneira. A investigação policial não levou a lugar nenhum. Apenas determinou que os suspeitos haviam colocado intencionalmente pequenos espetos de pneu na estrada no cruzamento onde os encontrei. Tive sorte de ter atingido apenas um espeto, causando menos danos do que o habitual. Eles provavelmente planejavam me emboscar assim que eu atingisse a armadilha, mas no final, isso não fez diferença. Tenho 24 anos e vivia sozinha com meu cachorro Panda em uma casa aconchegante até 3 meses atrás. Mudei-me quando tinha 22 anos, graças a um emprego decente. Adorava a casa, sendo o primeiro lugar que aluguei para mim, mas 2 anos de vida feliz foram arruinados por uma noite. Estava escuro lá fora e chovia bastante. Era meu dia de folga, então eu estava sentada em uma cadeira na sala, mexendo no celular. Eram 8 da noite, apenas 1 hora antes do meu horário habitual de ir para a cama. Eu estava sentada perto da porta dos fundos, olhando para fora há um tempo. Panda começou a gemer e correu até mim, indicando que precisava sair. Levantei-me, deixei-o sair, fechei a porta e fiquei na cozinha. Embora fosse apenas uma casa na cidade, havia uma cerca baixa separando os quintais, então não precisava me preocupar com Panda fugindo. Vale mencionar que Panda não é um cachorro grande. Ele é pequeno e fofo, como um ursinho de pelúcia. Pouco tempo depois de deixá-lo do lado de fora, ouvi-o gemer e latir. Era claramente um latido de medo, como se estivesse fugindo de algo. Isso me assustou e corri para a porta. Olhei para fora e vi Panda correndo de volta na minha direção com o rabo entre as pernas. Assim que ele entrou, coloquei minha cabeça para fora e vasculhei o quintal, esperando ver um outro cachorro ou algo do tipo perto da cerca, mas não havia nada lá. Garanti que Panda estivesse bem e tranquei a porta. Ele nunca faz isso, então fiquei realmente preocupada. Deixei-o sentar no meu colo pelo resto da noite. Nos próximos 30 minutos, ele ficou constantemente erguendo a cabeça e olhando para as janelas e portas, uma diferente a cada vez. Depois de 45 minutos sentado ali, Panda virou a cabeça e olhou para a janela atrás de mim, abaixando as orelhas e rosnando. Foi aí que me virei para ver o que ele estava olhando. E bem na janela, a poucos metros de nós, havia um homem me encarando. Ele estava praticamente encostado no vidro. Eu pulei e gritei, dando um passo para trás. O homem saiu correndo pelo lado da casa e Panda começou a latir novamente por causa do caos repentino. Fechei as cortinas e verifiquei todas as outras janelas, garantindo que estivessem fechadas. Com a rápida olhada que tive, não reconheci o homem. Não sabia quem ele era, o que estava fazendo ali ou por que estava me encarando. Tentei ouvir mais alguma indicação de que ele ainda estava por perto, mas a chuva lá fora estava muito alta, cobrindo qualquer som possível. Panda parecia mais calmo, então fiquei acordada por mais um tempo, só para garantir. Depois, subi as escadas e fiz Panda dormir no meu quarto comigo.
Levou muito tempo para eu conseguir dormir, com muitas coisas na cabeça, mas depois de 1 hora ou algo assim, fui lentamente pegando no sono. Quando acordei, vi Panda em pé bem perto da porta do quarto, olhando fixamente para ela. Foi assustador acordar no meio da noite e ver isso. Logo depois, ouvi algo no andar de baixo. Um homem falando, seguido pela resposta de outro homem do outro lado da casa. Os passos deles eram altos e pareciam nem se importar se eu sabia que estavam dentro da minha casa. A porta do meu quarto estava trancada, mas eu não tinha para onde ir. Fui até o Panda, tentando mantê-lo calmo, e o peguei, indo para o canto do meu quarto atrás da cama. Demorei um pouco para perceber, mas então me ocorreu que não tinha ouvido nenhum barulho nos últimos minutos, nenhum passo ou voz. Peguei meu celular e liguei para a polícia, sussurrando o mais baixo que pude enquanto dizia meu endereço. Panda começou a rosnar baixo, depois começou a latir e gemer, enquanto 2 conjuntos de passos começaram a subir as escadas. Implorei ao atendente para enviar alguém imediatamente. Os 2 homens começaram a conversar entre si novamente, mas era difícil entender suas palavras. Ei, só queremos conversar, não estamos aqui para te machucar, gritou um deles. Eu gritei dizendo que havia chamado a polícia e pedi para eles irem embora. Estava em pânico, sem saber o que fazer. Houve uma pausa e então um dos homens disse: "Estamos aqui para te ajudar." Eu não respondi, ocupada tentando conter meu choro. Ficou quieto novamente. Eu só podia ouvi-los respirando atrás da porta por 1 minuto inteiro, antes de um deles descer as escadas. Não consegui dizer se eles foram para baixo ou se tinham saído, mas estava certa de que apenas um conjunto de passos se afastou da porta do quarto. O som suave das sirenes começou a ficar mais alto e finalmente comecei a sentir uma sensação de segurança quando as sirenes se aproximaram. Ouvi passos correndo para fora da casa embaixo, mas agora não tinha certeza de onde o outro homem estava. Parecia muito improvável que ele ainda estivesse perto da minha porta, mas eu poderia jurar que nunca o ouvi sair. Esperei a polícia chegar e entrar. Ouvi-os procurando embaixo, depois subindo devagar as escadas e batendo na minha porta. Quase não queria responder, ainda pensando que o outro homem tinha que estar em algum lugar próximo. Mas quando abri a porta, era apenas um policial. Contei imediatamente a ele sobre minhas preocupações. Ele me direcionou para fora da casa, enquanto um de seus parceiros continuava procurando, mas ninguém foi encontrado. A única coisa que conseguiram encontrar foram pegadas molhadas por toda a casa, além de uma janela destrancada, que, para ser honesta, não tinha certeza se mantinha trancada ou não. Isso me aterrorizou, sentir tanta confiança de que o outro homem ainda estava lá, nunca o ouvindo sair, mas então não haver nenhum vestígio dele. Fez com que fosse impossível dormir à noite com essa sensação de que alguém ainda estava na casa me observando. Mudei-me há 3 meses. Estava gerando muito estresse na minha mente ter esse assunto pendente, especialmente porque nenhum deles foi identificado ou preso. Não havia uma clara intenção por parte dos homens também, o que é apenas mais uma questão adicionada à lista de incertezas. Mesmo agora, morando a quilômetros de distância em um novo apartamento, às vezes ainda sinto como se não estivesse sozinha.